E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai estar aprendendo a mexer, pelo menos os primeiros passos, de uma ferramenta que vai ser muito importante aqui no canal, que é o terminal do Linux, através do qual a gente vai estar executando aí todos os programas que estaremos utilizando, bom, pelo menos a maioria deles, ok? E a gente precisa saber algumas coisas básicas aí para poder sobreviver com essa ferramenta incrível aqui que é o terminal, que é o Bash Shell do Linux, ok? Bom, primeiro, para dar uma situada aqui é, a respeito dos shells e como é que essa coisa funciona, peguei essa figurinha aqui na internet para a gente poder entender o que é um shell e qual que é a função do shell e o que a gente está fazendo, né? Bom, se a gente pensar que o computador pode ser dividido em algumas camadas, teríamos aqui no meio o hardware, que seria tudo que é físico no seu computador, o teclado, o mouse, o DVD, o seu leitor de DVD, né? O seu HD, tudo isso é o hardware. Mas para isso poder funcionar em conjunto, a gente precisa de um programa ou de um conjunto de programas que seria o kernel, que faz toda essa conexão e faz o seu computador ligar, faz as coisas se conectarem, ok? Então a função do kernel é gerenciar todo o hardware e todas as funções básicas do seu sistema operacional. Depois do kernel, a gente tem o shell, que seria o modo com que o usuário interage com o sistema. Então a gente tem aí vários tipos de shells. A gente tem shells, desde shells gráficos até shells em modo texto. Um exemplo de um shell gráfico é exatamente isso que a gente está vendo aqui na tela. Por exemplo, essa janelinha aqui, esse terminal emulado aqui, né? é, Essas pastas aqui, se eu acessar aqui a pasta, tudo isso aqui é um shell gráfico. Você está interagindo com o computador, certo? Visualizando arquivos, visualizando pastas. Então, você está mexendo com um tipo de shell. Agora, além disso, a gente tem outros shells também, que são os shells de modo texto, que vai ser o assunto aqui na aula. E a função desse shell seria o que? é, o shell ele vai interagir com o kernel e requisitar funções do sistema. Igual, por exemplo, a gente abriu aqui essa pasta compkey. Essa pasta contém arquivos que estão lá no nosso HD. Então, o que o shell faz? Quando você dá o duplo clique aqui, o shell gráfico vai interpretar esse comando, vai requisitar o kernel que acesse o HD e traga as informações que estão nesse diretório. E aí o shell vai mostrar para a gente então de forma gráfica, aqui no caso, sendo um shell gráfico. Tudo isso que a gente faz com o mouse, a gente pode fazer digitando, através de comandos também. E qual que é a vantagem disso? É que algumas tarefas elas ficam muito mais rápidas e mais práticas quando a gente mexe com o terminal. Então, sem contar também que nem todos os programas podem ser executados de modo gráfico, ok? Mas vocês vão ver, espero, que é uma vantagem e é uma ferramenta muito bacana a gente estar utilizando o shell texto, né? O shell em modo texto. Bom, como eu estava falando anteriormente, existem vários tipos de shells, principalmente várias variações de shells do tipo texto, várias linguagens de shell. Existe a CSH, KSH, SH, que só estão algumas, existem outras também, mas a gente vai estar brincando aqui com o shell Bash, ou seja, com Bash Shell, que é um dos mais difundidos aí nas distribuições Linux, ok? Como o shell ele é um interpretador de comandos, se você troca o shell, se você, por exemplo, está no bash e vai para o CSH, os comandos podem mudar um pouco, mas em sua maioria acho que os principais continuam os mesmos que a gente vai ver aqui. Mas é bom garantir que vocês estejam executando o bash shell. Mais para frente eu mostro como vocês podem checar isso, ok? Bom, então, abrindo o terminal, vou até abrir aqui de novo para vocês, ó. Figurinha aqui. Abrindo o terminal, o que a gente tem, né? Surpresa que a gente tem aqui. A gente tem um cursor piscando, né? Já bate aquele desespero, tipo, o que está acontecendo? Mas não tem por que ter medo. Aqui ele já traz algumas informações pra gente. Olha só, aqui antes do arroba, a gente tem o usuário que estamos logados no sistema. E depois do arroba, a gente tem o nosso hostname.
ou o nome do nosso computador na rede, ok? Depois disso a gente tem o TIL, que é referente ao diretório de onde você está agora, e um cifrão que fala para a gente que nós estamos logados como usuários padrão, ou seja, um usuário normal. A gente não tem poderes administrativos sobre o computador, como teria um super user, que a gente pode falar em outras aulas, ok? Bom, primeira coisa, falado um pouco sobre o shell, como é que ele funciona na prática então? Bom, a gente digita comandos no teclado, aperta Enter, o shell, no caso do bash, vai interpretar esses comandos e requisitar funções do kernel para fazer aquilo que a gente mandou o computador fazer, ok? O primeiro comando que a gente vai aprender aqui seria talvez o que um dos mais importantes é o ls, que é o comando de listagem. Ele vai mostrar para a gente tudo que tem no diretório onde a gente está no momento, ok? Então, ls, o comando é assim, você digitar ls, ele pode ter argumentos e opções, ou seja, coisas aqui na frente, daqui a pouco a gente vai ver. Mas a princípio você digita ls, aperta enter e ele vai exibir todas as informações que estão dentro dessa pasta, nessa pasta principal. A pasta que a gente abre o terminal, quando a gente executa ele, é a pasta principal do nosso usuário, é o nosso home, que a gente costuma chamar. Então tudo que estiver dentro do home vai ser exibido aqui na tela. Bom, e o que é exibido, né? Dentro do Linux a gente tem três tipos principais assim de coisas que serão exibidas na tela. A gente tem diretórios, que vocês podem ver em azul aqui, ok? Dropbox, documentos. A gente tem arquivos de textos do usuário ou de configurações do sistema. Arquivos de texto em geral, seria esse new file, por exemplo, arquivo 1. E a gente tem arquivos executáveis, que podem ser de texto ou não, que são arquivos que podem ser executados pelo terminal, ok? Então, por exemplo, esse prog aqui é um arquivo executável, ele está até em verdinho, ok? Como é que a gente pode ver então, né, qual que é o tipo de arquivo? Porque nem todo terminal ele vai ser colorido, isso é importante. Aqui está azulzinho, verdinho, branco, mas nem todo terminal vai ser colorido. Como é que a gente pode acessar essas informações então? Através de alguns argumentos do comando ls. Então o ls ele pode ser, você pode utilizar ele com alguns argumentos e opções. A primeira que a gente vai ver aqui é o ls-l, que vai listar para a gente de forma detalhada todo o conteúdo da pasta onde a gente está. Então ls espaço e os argumentos são assim, ls espaço, os argumentos começam com um tracinho e aí você coloca o argumento que você quer, no caso L de long, ele vai listar de forma detalhada e aperta Enter. Então aqui a gente tem nessa primeira coluna as atribuições do arquivo, quem pode ler, quem pode escrever, o que ele é, se ele é executável ou não, depois a gente vai ver com mais detalhes. Nessa segunda coluna, se não me engano, são número de... não vou falar para não falar bobagem. Nessa terceira coluna a gente tem quem é o dono do arquivo, qual usuário é o dono daquele arquivo. Nessa coluna aqui a gente tem qual grupo pertence ao arquivo. Aqui a gente tem o tamanho dele em bytes e depois a data de criação e por último, mas não menos importante, o nome do arquivo da pasta, do diretório no caso, né? Ou do programa, ou do sei lá que seja, sei lá o que é. Então, o ls-l então lista para a gente de forma longa todo o conteúdo da pasta. Além disso, a gente tem outros argumentos também, onde a gente pode checar todos esses argumentos que o ls tem. Se vocês digitarem ls-help, será exibido, deixa eu abrir aqui, diminuir o tamanho da letra, será exibido para a gente todos os argumentos que o comando ls tem. Então a gente tem aqui em cima ls-help, -help, e ele mostrou pra gente tudo isso. Ó. Por exemplo, o "-a" mostra pra gente todo o conteúdo da pasta. Vamos executar ele aqui então. Vou limpar a tela com o comando clear.
aumentar o tamanho da letra aqui de novo. Então, ls-a, vamos ver o que acontece. Olha só, ele listou pra gente coisas que não tinham aparecido antes, que seriam pastas e arquivos ocultos do sistema. Então, o "-a" lista tudo, né? A gente pode combinar também. Eu posso colocar ls-la e ele vai listar de modo longo, que é o "-l", e de modo completo, que seria o "a". Você pode combinar dessa maneira e aí teríamos aqui a lista completa, né, de todos os arquivos escondidos, né, ocultos ou não do sistema. Deixa eu ver se você pode fazer esse "-l", "-a". Aí, pode, funciona da mesma forma. Ou você pode concatenar ali os executáveis, né, clear. Ok. Então, essa é basicamente a função do ls. Além disso, você pode ter algumas outras opções muito úteis, que é, por exemplo, visualizar algo que está dentro de um diretório que você não está dentro dele. Por exemplo, aqui eu estou no meu diretório home. Se eu acessar aqui, ó, Quintão Home, eu tenho exatamente todos esses diretórios e arquivos aqui, ó. Arquivo 1, tá lá, arquivo 1. Tem o new file, tá lá também. Prog, tá lá também. Então tudo isso aqui eu estou vendo na interface gráfica, eu estou vendo aqui no terminal com o comando ls. Bom, e se eu quiser acessar o desktop e ver isso aqui no terminal? Eu posso fazer isso de duas formas. Ou mudar o diretório, eu entro dentro de desktop e dou o comando ls, que a gente vai aprender daqui a pouquinho. Ou eu posso dar o comando ls e direcionar ele para o diretório que eu quero ver o conteúdo. Então, ls primeiro, eu vejo quais diretórios tem aqui. Se eu der ls e colocar aqui desktop, eu vou listar o conteúdo que está dentro do diretório desktop. Do mesmo modo que a gente pode ver aqui no shell gráfico. Beleza? Então, esse seria uma opção do comando ls, que seria você ver coisas que estão dentro dos diretórios, né, de outros diretórios. Mais tarde a gente entra em mais detalhes a respeito disso, depois que a gente aprender a navegar dentro do sistema do Linux. Bom, mas uma perguntinha aqui. Quando eu dou ls, eu mostro esses arquivos, mas tá, onde eu estou dentro do sistema? Isso é uma pergunta muito importante. Então eu trouxe aqui para vocês um diagrama que mostra como que o sistema de arquivos é organizado dentro do Linux. É um pouco diferente do Windows. Aqui em cima, na nossa árvore de diretórios, a gente tem o diretório root, diretório raiz. Então, dentro desse diretório vão conter todas as pastas do sistema, todos os outros diretórios do sistema, né? E dentro desses diretórios vão conter arquivos de configuração, executáveis, pastas de usuários, um tanto de coisa. Não vou entrar em detalhes nisso aqui não. Mas uma coisa importante, é importante chamar a atenção desse diretório aqui, ó, que é o diretório home. Dentro desse diretório, que está dentro do diretório raiz, a gente tem a pasta de todos os usuários. Então aqui a gente tem o user, o ômega e aqui são só exemplos, né? Mas aqui a gente teria todos os usuários que têm conta na máquina teriam as pastinhas deles aqui dentro desse diretório home. Quando você abre o terminal, quando você vem cá e abre o terminal, a pasta, o diretório onde você se encontra neste momento é o seu home, ou seja, você está dentro dessa pasta aqui do seu usuário, ok? Esse til que aparece aqui na frente significa isso, você está no seu home. Então, quando você lista aqui, ó, você está listando as coisas que estão dentro do seu home, ok? Bom, e aí? Quero mudar de diretório. Quero acessar um documento, um arquivo do sistema, ou quero navegar dentro dos diretórios que estão dentro da minha pasta do home. Como é que eu faço? Esse vai ser o nosso segundo comandinho que a gente vai aprender aqui, que é o cd, ou change directory. O cd ele tem um argumento só, que é obrigatório, que é o caminho, o diretório para onde você quer mudar. Agora aqui cabe algumas observações.
O comando cd, você pode passar o modo que você passa o caminho, você pode passar o caminho de duas formas diferentes. Ou você fala o caminho completo da pasta para a qual você quer ir. No caso, vamos supor que eu quero acessar a pasta sbin, aqui embaixo. O caminho completo seria barra user, depois local, depois sbin. Cada acesso que eu faço, eu coloco uma barra. Então seria barra user, barra local, barra sbin. Entenderam? Vamos fazer aqui na prática. cd barra user barra local barra sbin. Vamos ver se existe essa pasta no sistema. Existe. Então, eu fiz o cd espaço, vou colocar uma opção, que é para onde eu quero ir. Então, eu coloquei o caminho completo, ó, barra user, barra local, barra sbin. Mudei para essa pasta aqui. Se eu quiser ver o conteúdo dela, ls. Não tem nada aqui porque acabei de formatar esse computador, então não vou ter nada. Mas, a princípio, eu estou dentro da pasta sbin. E como que eu posso saber? Nem todo terminal tem essa configuração aqui de mostrar pra gente o diretório onde a gente está. Igual aparece aqui no tio, igual quando eu mudei aqui agora está aparecendo. Como é que eu posso saber em qual diretório eu estou no momento? Com o comando pwd. Ok? Então o pwd ele é muito útil, ainda mais quando a gente está navegando dentro do sistema. Ele vai mostrar pra gente qual diretório que a gente está. Então pwd, olha lá, ó, barra user local sbin, exatamente para onde eu mudei aqui com o comando cd. Para eu voltar para o diretório padrão, voltar para dentro de home, eu posso fazer isso de duas formas. Ou de cd barra home barra quintão, entre na pasta do meu usuário, né? Ou eu posso simplesmente colocar cd tio. Lembra que eu falei com vocês que tio representa o diretório padrão, nosso diretório inicial? Então, se eu digitar cd tio, ele vai me levar direto para o meu diretório padrão do sistema. Clear, limpar a tela, aí eu voltei para o diretório padrão. pwd, vocês vão ver que eu estou exatamente em barra home barra quintão. Tanto faz eu digitar o caminho completo ou colocar o tio. Bom, então falei da primeira maneira de navegar dentro do sistema, que seria passar o caminho completo do diretório. A segunda maneira seria você passar o caminho relativo. Ah, mas espera, relativo a quem? Relativo a onde você está dentro do sistema de arquivos. Então, no caso agora, eu estou dentro de quintão, certo? Então, eu dei comando pwd e vocês podem ver que eu estou dentro de quintão. Eu posso ir para a mesma pasta, sbin aqui, fazendo um caminho relativo. O que seria isso? Eu estou aqui dentro de quintão, eu posso voltar um diretório, depois voltar outro diretório, depois acessar o user, acessar local, acessar sbin. Claro que aqui não faz muito sentido. O caminho completo em relação ao root é muito mais rápido. Mas caso eu queira acessar alguma pasta que esteja abaixo de onde eu estou, é muito mais fácil usar o caminho relativo. Isso daqui a pouco vai ficar mais claro. Então vamos fazer um acesso aqui utilizando o caminho relativo. Então eu tenho que voltar uma pasta, voltar duas pastas, acessar user, local, sbin. Então vamos lá. Vou colocar aqui para a gente acompanhar. Aqui. Então vou voltar uma pasta. Então cd. Para voltar uma pasta eu coloco os caracteres especiais, dois pontos. Ok? Voltei uma pasta na minha hierarquia, na minha árvore de diretórios. Dois pontos barra, depois dois pontos barra. Então voltei dois diretórios. Então eu estou virtualmente no meu caminho relativo, eu estou dentro de root, que é exatamente barra, igual eu tinha feito antes. Mas eu posso fazer isso de forma relativa, assim, desse jeito. Voltei dos diretórios. E depois acesso use, depois acesso local, depois sbin. Enter. Pronto. Acessei o mesmo diretório de duas formas diferentes, dando um caminho completo, que seria esse aqui que visto do pwd, né? Ou o caminho relativo, que é voltando diretórios de forma, entre aspas assim, manual, né?
voltar de acordo de onde você está e não de acordo com o root. Tá, falei com vocês que isso aqui é bobagem fazer, sendo que o comando que a gente deu lá atrás, deixa eu voltar aqui pro meu home, sendo que digitar cd barra user local bin, sbin, desculpa, é muito mais rápido. Então, quando que o caminho relativo vai ser útil? Quando você estiver navegando para dentro do diretório onde você está. Por exemplo, aqui no meu diretório padrão, tem a pasta download, aliás, desktop, por exemplo, certo? Posso navegar assim. Eu não preciso passar o caminho completo, que seria barra home, barra aqui então, barra desktop. Fica muito maior, então eu posso usar o caminho relativo, somente desktop barra, e aqui eu posso acessar as pastas que estão dentro do desktop, ls, e aí eu vou ter lá a pasta compkey, que é o que está aparecendo aqui na minha parte gráfica, né? Compkey, etc. Outras coisas aí. Então, aqui em desktop, eu posso acessar a pasta compkey, por exemplo. ls, se eu abrir aqui, ó, parte gráfica, mesma coisa. Certo? Os arquivos estão aqui, ó, arquivo 1 de prog, ok? Então, isso foi o basicão do comando cd, que seria de navegação. Então a gente tem dois modos de navegação. Você pode usar o caminho completo, que seria em relação ao root, colocando barra no início, isso é muito importante, ou o caminho relativo, que você não coloca a barra no início. Você navega para frente, colocando o nome do diretório, ou para trás, colocando dois pontos barra, para você poder voltar aos diretórios. Okay? Você pode acessar de modo sequencial, igual eu já fiz aqui. Posso voltar, ó, estou em pwd, posso voltar um diretório, ls, pwd, voltei um diretório aqui, né, cd, voltei outro diretório, estou no meu home, posso voltar um diretório aqui de novo. Agora estou dentro da pasta barra home, que é a pasta onde contém os diretórios dos usuários, né? Eu posso voltar a outra pasta e cair no root. Pronto, cair no diretório root lá do sistema, certo? Se eu digitar cd dois pontos, ó, desculpa, cd til, volto pro meu home. wd, voltei pro home, ok? Então esse é o modo que a gente navega dentro do Linux, através do comando cd. Beleza, pessoal? Então, isso foi o básico que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje. Nas próximas aulas a gente vai estar fazendo aí manipulação de arquivos, criando pastas, criando diretórios, né? Criando arquivos de texto. Futuramente a gente pode estar criando executáveis, scripts, bash, tudo isso para facilitar a nossa vida, ok? Então, essa foi a primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.